229 também. 229. Então. Tende vós lugar vazio para Cristo Salvador. Ele bate quer entrada, quer salvar-vos em amor. Dai lugar a Jesus Cristo e já o convidar para que ache em vós morada e onde sempre possa estar. Vós quereis revestimentos, amizades e prazer, menos esse amigo velho que por nós nos socorrer. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar para que ache em vós morada e onde sempre possa estar. Tendes tempos para Cristo, logo buscarei em vão. Hoje é tempo favorável de aceitar a salvação. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar para que ache em vós morada e onde sempre possa estar. Amém. Pedir à irmã Iraci que agradeça a Deus pelo louvor cantado, por todos que já se faz presentes nessa escola bíblica dominical. Grandioso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome, meu Pai. Eu te louvo por tudo que tem feito nas nossas vidas, por nós estarmos vivos, estamos aqui louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Pedimos assim que o Senhor esteja tomando a direção de tudo que já foi feito e é tudo que ainda há de fazer, Senhor. Toma a direção, meu Deus, desbloqueia nossa mente, nosso coração, para nós entender a tua palavra. E ser com aqueles que ainda hão de vir. Apressa os passos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 90, versículo 12, é uma súplica a Deus quando diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então Jeremias, ou seja, o salmista pedindo, ensinando ao povo de Deus o sentimento de temor, de uma busca mais íntima, com o comprometimento
vida de comunhão com Deus. Então eles se vê em um momento assim disperso. E ele olha para cada momento da sua vida e desperta. Tem um insight assim, e ele vê que a maneira que está conduzindo a sua vida não está de acordo com aquilo que ele gostaria, ou com aquilo que Deus gostaria de encontrar em nós, encontrar nele, encontrar em nós. Então ele suplica, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então ele se preocupa com cada momento da vida, o dia a dia do seu viver, e nele coloca diante de Deus a sua vida, disponibilizando a Deus, na pessoa do Espírito Santo, a abertura de um viver diário, de aproveitamento de tudo que Deus nos quer ensinar através da pessoa maravilhosa do nosso Consolador, o Espírito Santo. Claro que Deus já está dizendo para nós que não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador, e quando ele viesse, nos ensinaria todas as coisas. Quando nós despertamos para isso, então se entende ou entendemos que o Espírito Santo está sempre disposto a nos ensinar, porque ele mora em nossos corações. Ele é o selo da eternidade em nossas vidas, mas não podemos viver tão somente como se fosse isso apenas uma frase repetitiva. Nosso Consolador, o Espírito Santo, Deus em nós, esperança de glória, não pode ser simplesmente uma frase, mas tem que ser uma ação contínua de uma vivência dirigida por Deus. Então é para isso que Deus desperta em nós esse desejo de buscar essa realidade e essa verdade, para que possamos nos deleitar de uma forma especial nessa virtude e nesse gozo inefável que Deus nos dá de ter a oportunidade de desfrutar a riqueza da graça de Deus dia por dia, na intimidade do Espírito Santo. Claro que isso não é simplesmente uma forma de falar, mas é compreensão e vida. Deus abençoe a todos, meus amados. Pode chegar. É uma forma de vida constante, onde Deus espera que a consciência nos leve a executar também a ação. A ação de compreender a vontade de Deus, de cantar a glória de Deus e de exaltar a majestade do nosso Deus
pela riqueza da sua graça e por tudo que Ele tem nos dado. Claro que a maturidade cristã e a consciência do crente, ela não é algo que nasce de uma noite por dia ou que se constitui de uma noite por dia. É um viver diário. Um viver diário e uma busca diária de comunhão com Deus pela sua palavra, por uma vida de oração, por uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com a causa, de comprometimento com o íntimo. É uma vida de um despertar contínuo para que Deus revele a nós o nosso estado, a nossa condição e também a nossa consciência de quem somos e onde estamos, qual é o nosso dever, por que estamos, por que somos e por que fomos chamados para tal. Então Deus quer que tudo isso venha abrir em nós essa plataforma, alargar a fronteira desse conhecimento e desse desejo que venha arder em nós. Essa consciência de sentir o problema da humanidade e nos oferecermos como condição para a saída dos problemas. Porque Deus mesmo está dizendo a nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E entender essa questão é muito difícil. Na verdade, isso na vida de muitos cristãos é simplesmente uma palavra que nós verbalizamos para querer justificar a nossa falta de compromisso. E aí eu digo: não, eu sou porque alguém me fez. Talvez isso seja como uma criança, um jovem, um adolescente, que por ser filho de tal, ele já acha que é o tal, e que é o dono das propriedades do tal. Um pai que tem um filho, e o filho ele vive representado por aquilo que o pai é e por aquilo que o pai tem. E ele não consegue se alinhar ao conceito de vida do pai para que, unidos e juntos, possa ser um. E poder dizer: tal pai, tal filho. Quem vê o pai, vê o filho. Quem vê a mim, vê o pai, como disse Jesus. Porque fazem a mesma coisa e têm o mesmo propósito. Mas você já viu aquele filho negligente que, por ser filho daquele que tem o nome, acha que também ele carrega o nome, não só não resiste, mas carrega o nome do caráter, nas ações, na personalidade. Porque é muito diferente. Uma coisa é você ter um sobrenome e o nome não existe. E outra coisa é que esse nome e esse sobrenome seja a essência da sua estrutura, da sua realidade, do seu ser, do seu DNA, das suas ações, dos seus objetivos, do seu caráter, da sua personalidade e do seu viver contínuo
representando seu Pai, representando aquele que lhe deu o nome e que disponibilizou tudo a você para ser o sucessor. Então precisamos entender essas coisinhas pequenas, porque quando isso acontecer, que pode ser hoje, pode ser agora, pode ser já, ou pode levar a nossa vida inteira e a gente nunca tem consciência dessa realidade. Porque se fizermos uma enquete em cada igreja e fizermos 10 perguntas aos cristãos que assistem o culto, 10 perguntas objetivas, eu tenho certeza que poucos irão responder de acordo com o seu chamado, com a sua vida, com o seu caráter, com a sua intimidade com Deus e com a sua transformação pela liberdade que temos em Cristo. Perguntas simples e objetivas e as pessoas vão titubear, vai pensar como responder, porque mesmo as perguntas mais simples que pode se fazer a um cristão, o cristão não pode ter a resposta na ponta da língua. Mesmo as perguntas mais simples que possa se fazer a um cristão, ele tem que ter consultado a Deus na pessoa do Espírito Santo, glorificado a Deus com um cântico de louvor, pelo esclarecimento. E responder de acordo com a autoridade e o brilho do Espírito Santo. A riqueza de temor e tremor no coração. Eu acho que é por esse caminho que precisamos entender a vida cristã. O que é ser um cristão de verdade? É carregar uma Bíblia, é estar congregando na igreja bonita, pelo seu modelo e a estrutura da sua construção, é estar no meio de pessoas de um nível elevado, é poder estar diante de um pastor de renome, um bairro onde se conhece as pessoas pelo QI social. Tudo isso o cristão tem que pensar em todas essas coisas. Mas parece que ser um cristão autêntico e verdadeiro deve-se mostrar ou discernir ou fazer a leitura pela forma de vida que ele todos os dias se apresenta. Porque eu sempre entendi que eu não sou o que eu me constituo e o que eu determino que sou
o que eu digo que sou, ou o que eu tento mostrar que sou. Mas eu sou simplesmente aquilo que os outros veem e definem. Pelo menos para aquele que fez aquela leitura, ou para cada um que faz uma leitura daquilo que eu sou, até que se veja mais e que possa trazer uma palavra de esclarecimento, como dizer, eu tinha uma impressão, uma visão, eu tinha um conceito muito vulgar da sua pessoa, e eu me guiava por aquilo que os outros diziam, e eu media você por aquilo que as pessoas apresentavam. Mas após sentar e passar por uma dificuldade, por uma necessidade, eu pude verdadeiramente saber agora com certeza quem e diante de quem eu estou. E agora eu sei dizer com consciência quem é você. Eu acho que Deus dá essa liberdade a nós de medir. Não é fazer julgamento. Fazer julgamento é algo que eu suponho, que eu defino, sem antes sentar e conversar. É você olhar para uma lavoura e ver a frondosidade, as folhas verdes, e querer entrar ali achando que vai se alimentar bem, e de repente você viu até frutos maduros e tudo mais, e você entra achando que ali vai se abrigar e vai se alimentar, mas de repente, quando você se dá frente a frente em posse dos frutos, você vê que mesmo estando maduro, mesmo estando cheio de folha, mesmo estando cheio de sombra, os frutos estão todos deteriorados, todos bichados, todos podres, de forma que nenhum se aproveita. E mesmo até os verdes já nascem bichados. Que tragédia, né? Mas a árvore se mantém posicionada. Ela está frondosa, suas folhas estão verdes. O problema são os seus frutos. Será que a árvore amaldiçoou os seus próprios frutos? Será que ela puniu aqueles que podem chegar até ela para fazer uso dos seus frutos? Ou será que uma praga se acometeu dos frutos e enfermou todos eles? Veio de fora para dentro e não de dentro para fora. Então tudo isso faz a gente pensar na estrutura da fé cristã e de quem somos. Qual é o meu compromisso com a causa? Quem falhou para que eu me desviasse do caminho e do propósito de Deus? A quem eu estou seguindo? Quem é o meu representante legal? O
aquele que me inspira? Em quem está posta a minha visão, a minha direção, os meus propósitos? E quando alguém falha, eu me decepciono. O crente tem que ter certeza e saber com convicção que o norte, que a realidade, que a tônica, que a nota mais grave, mais aguda, que traz o som suave e bem compreensível, tem que ser Jesus. Porque nele está a essência, a realidade e a proposta de uma vida bem-sucedida. Porque não há falha em Jesus. E não havendo falha nele, precisamos olhar para ele. Se ele não me decepciona, não tenho de quê e nem como ter motivo nenhum de reclamar ou de me decepcionar ou de propor qualquer coisa que seja desagradável à minha proposta de vida cristã. Aí podemos dizer com segurança: Jesus em nós, esperança de glória. Porque quando aceitamos a fé pensando no futuro eterno. E não aceitamos a fé pensando no futuro eterno porque temos medo do inferno. Eu tomei consciência de que uma vida longe da igreja, o resultado é separação de Deus. O resultado é as trevas. Mas que seja tão somente porque uma vida baseada em Cristo Jesus, ela nos leva a todo dia renunciar às nossas vontades e pedir a Deus, como nós falamos no início: ensina-nos, ou ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. É todos os dias se preocupar com a minha performance. Por que eu peço? Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. É porque eu estou preocupado com o meu dia a dia e com os embates que eu vou ter, com as pessoas que me confrontarão e podem me arguir, fazer perguntas, e eu possa estar preparado, ter um coração sábio para responder com sabedoria, de forma que venha convencê-los, conscientizá-los. Não são perguntas de axiologia, pergunta da ponta da língua, mas pergunta da direção do nosso Consolador, o Espírito Santo. Que a palavra está dizendo: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a vida é bela. E como cristão, o mais importante é saber que eu tenho uma igreja, que eu congrego, que eu vou quando quero, não tenho compromisso com nada, não faço parte de nenhum departamento, de coisa nenhuma, mas simplesmente eu sou fiel no meu dízimo, fiel nas minhas ofertas,
Quando eu posso, eu vou, mas pelo menos eu não falo. Na minha contribuição, é necessário? É. Porque a igreja tem demandas. Precisa investir na vida da comunidade. Mas muito mais do que as contribuições financeiras, é a intimidade com Deus. Você pode não dar um centavo, ou dar simplesmente um centavo, a oferta da viúva, mas pode derramar a sua alma em intercessão pela causa e pelas vidas, porque isso é muito mais rico, porque isso alcança os céus, e às vezes que Deus alcança as vidas que está diante de você, pela palavra de oração, pela palavra de intercessão. Porque senão vai fazer com que a minha vida cristã seja baseada nas minhas contribuições, na minha fidelidade, da minha contribuição financeira, da minha devoção em cumprir o regulamento. De ser um bom crente, pela contribuição, pela fidelidade naquelas coisas que eu tomo como sendo o citizen leader, o sine qua non, o essencial da vida, aquilo que eu não posso falhar. Mas Jesus, Ele é, sempre será, e tem que ser o centro da vontade de um cristão. Temos demandas, temos dificuldade. Para que serve a dificuldade? Para me especializar. Porque se alguém dá um nó bem cego, que alguém olha, misericórdia, mas é melhor passar a faca aí na fogo. Não é assim que a gente faz, um nó cego. Procura ou lascar o saco, alguma coisa, para poder ter acesso mais rápido. Porque parece que é mais prático. Porque eu quero é não entrar pela porta. O que eu quero não é aprender com aquela lição, aquele obstáculo que foi colocado diante de mim. O que eu quero é acessar o conteúdo. Então, vou lascar o saco, entrar por aqui e não quero aprender nada com o nó. Mas quando eu vejo que aquele nó cego é importante para que eu aprenda a desatar o nó cego, talvez que o nó cego seja as tarefas, as dificuldades que nós temos na vida, e que muitas vezes a gente entrando lá, não vou, isso eu não quero. Mas quando você aprende a desatar o nó cego, meu amigo, não tem nó que seja cego. Porque enquanto ele está bem ajustado, você aprendeu ali como é que vai amaciando ali e buscando realmente destravar aquela amarração. Alguém vai dizer, está perdendo tempo, irmão, corta isso aí, corta a corda, aqui está a faca. Não, eu quero desatar. Porque se eu desatar esse nó, eu vou aprender que na hora que não tiver você com a faca ou eu com a faca,
e eu tiver de acessar o conteúdo, o produto, eu vou ter que desatar o nó. Então eu tenho que desatar o nó, porque nem sempre vou estar com a faca. Nem sempre o saco vai ser fácil de lascar o pastor. Às vezes o acesso vai ter, e só vai ser possível desatando tudo. Então eu tenho que desatar. Vou suar frio, vou tentar, vou usar todas as minhas ciências, mas a persistência vai fazendo com que eu encontre, né? E ele venha relaxando, e daqui a pouco eu vou conseguir desatar o nó. E quando eu desatar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu acho que das próximas vezes eu já. Não, isso aí é fácil, isso aí não tem dor de cabeça, não, é assim, ó. Pronto, e você vai fazer com naturalidade. E não vai ter mais você na vida do crente, mais dificuldade na vida do crente, mais impedimento que venha tentar bloquear o meu acesso à liberdade da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada vai ser impedimento, porque Jesus, ele é o centro da vida do crente, das nossas vidas, e ele nunca vai me decepcionar. E se ele nunca vai me decepcionar, eu vou ser sempre um instrumento, como sal e luz, para regar a vida daqueles que estão tentando se desviar pelo bloqueio de alguém que não é Jesus e que não é o centro, e que não pagou nada pela sua salvação e agora tenta me bloquear, né? O meu acesso à liberdade. Então, é para se pensar. Mas como o sumário aí já foi bastante, né, aberto assim, e como é uma escola bíblica dominical, não adianta um rio correr em todo o tempo do seu percurso, desde a sua nascente, se não tiver alguém para desfrutar do refrigério das suas águas, ou algum vale para eu abrigar, ou alguma planície para eu me espalhar e fazer crescer, alimentando as margens para que nasça nela plantas, frutos, mesmo que seja para alimentar os animais, os pássaros, mas que seja útil em todo o seu percurso. E se assim é, vamos então abrir o espaço da escola bíblica dominical para que possamos compartilhar e falar. Se em algum momento dessa fala, desse sumário, dessa introdução, alguma coisa mexeu comigo, de forma que eu possa dizer, realmente, esse ponto, eu quero pedir a Deus que me ajude a vencer esse obstáculo e aplicar isso à minha vida, ao meu viver diário. Aberto para expressarmos cada um aquilo que ouvimos e o que entendemos e o que achamos. O Senhor fala no versículo Salmo 90, ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Quer ler um pouco mais alto e de novo, quer ler? Fala assim, Salmo 90, versos 12, fala assim: ensina-nos
para a gente, assim, o versículo ele fala, né, o que nós estamos fazendo no nosso dia, né, para a gente aproveitar o nosso pouco tempo, porque realmente a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então, e o Senhor falou também o que era ser cristão, né? É andar na sociedade, é andar em igreja vida, né? Andar com gente da sociedade. Para mim, do meu ponto de vista, ser cristão é renunciar, Quando a gente fala, fala em cristão, muita gente não quer renunciar. É para a igreja, porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, As pessoas acham que cristão ter o peito proibido. Não pode isso, não pode aquilo, e não é verdade. Né? As pessoas ficam se encantando com as coisas que tem no mundo, porque aquelas coisas do mundo é passageiro, vai passar. E servir a Deus é muito diferente. Né? Vamos passar por luta, vamos ficar doentes, vamos morrer, todo mundo vai. Então, muita gente acha que ser cristão é chato. Acha que a gente não tem nada para oferecer. E não é verdade, a gente tem muito a oferecer, muito a passar, até porque a gente, como o senhor falou, que a gente tem que ser, né, o sal da terra, muito, né, com valor do sal. Então, as pessoas veem o brilho, a luz em nós, mas mesmo assim, muitos não querem seguir esse caminho. Então, assim, hoje, aqui que o senhor trouxe, foi uma maneira, assim, que a gente pode passar para outra pessoa, falar de Deus para outra pessoa, de outra maneira, dessa maneira que o senhor trouxe, explicando melhor. E mesmo que a Deus é totalmente diferente do que o mundo mostra, né? Que é aquilo ali. Não é super, não vai passar. Não tem texto não. Então é algo que me chamou a atenção, é algo que eu gostei e que eu vou tomar para poder falar, falar de ser cristão de uma maneira diferente. E olhando, minha irmã, para fundamentar tudo na palavra, tem a questão do livre-arbítrio, a liberdade que Cristo nos deu de escolher a forma que eu quero viver. E nisso, Paulo mais tarde vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são permitidas, porém, entretanto, todavia, está contudo, eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Renúncia e disciplina. Renúncia e disciplina é uma dose de temor que alcança a nossa performance, onde eu sei que tudo está para mim, mas que eu não devo me lançar sobre tudo que se apresenta como meu. Se apresenta como meu, mas eu digo que não pertence, não faz parte de mim, eu não quero, e eu recuso. Então, vamos em frente. Ele chamou a atenção para mim, porque também, quando ele diz que se nos contar nosso vida de qualquer maneira, também ele está pedindo para que nós possamos assim ser vigilantes, né? Poder olhar nos nossos dias com atenção, chamar a atenção de alguém pelo nosso feito, pela nossa caminhada no dia a dia. Isso que foi me chamar bem a atenção nessa parte aí. E outra em sequência, né? É diferente. Porque essa semana eu estava em bloco e tinha um carro lá todo aceso piscando, né? Daqui a pouco eu sei de meu irmão que tinha antigamente, eu liguei, Zé, você ligou esse carro que está parado. Um colega seu, para avisar ele, está tudo aceso, vai descarregar a bateria. Ele disse, você que é para lá no bicho, né? Vou falar com o pastor, vou falar com um foco, é o dono do carro. Não, eu tenho documento com o pastor, não, eu tenho com Deus, aquele lá de cima. O pastor está parecendo a gente, ele não gosta de Deus, não. Aí eu disse, não, meu compromisso é com Deus, eu não tenho compromisso com o pastor, nem com o pó, não.
E também da ave, a ave tinha folha, né? Que dá, mas tá tudo ali, lixado com você. E aí tá reunido no lugar, você tá precisando estar no meio de tudo bom, mas só que tá por dentro tá uma maldade, né? Eu queria aí. A Bíblia diz para a gente não julgar as pessoas pela aparência. Né? Aí você falou sobre que tem gente que não vai muito com a cara das pessoas, de alguma pessoa, mas depois que a gente vai conhecendo aquela pessoa, vai ver que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa. Né? E sobre o saco, abrir o saco, é facilzinho. Pega o nó cego, pega uma faca, bota naquele nó e vai puxando ele para cima. Aí você está perseverando. Mas quando você rasga o saco, você não tem paciência para perseverar na presença de Deus, né? É só isso aí. E a hora que a gente tiver uma guardando no coração da pessoa, passado, falar a verdade da pessoa, e lá para cá ele vai vir, que é assim. Gostoso, também não outra. Versículo que uma pessoa vai dizer e na verdade é uma base de Lucas, onde vai falar do bom samaritano. Isso que não problema. Quem é o que gosta? Não é o que gosta. Não qual foi meus parentes? Então, as pessoas que estão ao redor de mim, né? Eles são meu próximo. Certamente. O 10 vai falar. Bom samaritano vai falar. Buscando a palavra do bom samaritano. Esse resume realmente quando ele faz a questão. Quem tem os três realmente também tem três personalidades aqui, que é o levita e o sacerdote e o bom samaritano. No final a gente resume. Quem foi o mais próximo desse quem foi o próprio à beira do caminho. E alguém fala, porque Deus misericórdia está com ele. Então ele fala, ele vai fazer. E aí o Pedro respondeu ali, na verdade, gosto da gente, não seria, nunca será. Deus faria, e nem que for uma história. Porque se a gente for olhar para o texto ali do bom samaritano, a gente vai ver que o bom samaritano era a pessoa excluída deles ali. O bom samaritano não era bem-vindo realmente. Era uma pessoa que era inimiga do Deus. E ele foi realmente usado para ajudar aquele homem que estava quase morto. Então, o próximo será plenamente quando eu falar também. Na sermão do monte, ele vai falar, o Cristo foi dito, né? Amar e assumir e odiar o vosso inimigo, mas eu vou justiça, ele nunca se pensa. Nós devemos amar agora o nosso inimigo. O nosso inimigo para amar. E nós devemos também fazer o bem realmente daqueles inimigos que nos faz mal. Ele muda a sequência. Se alguém que obrigar a ir com um vai se tomar para cá, está tudo também. E ele não ia para essa coisa. Então, isso realmente, eu acho que é o que quer dizer realmente amar o próximo. O próximo nunca será realmente o que está ao meu redor, será sempre aquele que necessita.
independente do que eu for. E mais ainda, aquele realmente que muitas vezes eu não me dou bem. Aquele que muitas das vezes também não fala bem de mim. Aquela pessoa realmente que tem 30 anos de vida comigo, e às vezes eu tenho um pouco de vida com ela. Às vezes ela faz algo que me irrita, às vezes, mas quando ela está necessitando, eu tenho que dar. Aqui não importa. Muitas das vezes. E em geral, onde quer que o tempo passar, que a pessoa realmente estiver necessitada, eu não posso fugir, porque eu tenho que fazer. Muitas vezes a gente foge, né? Se as pessoas assim, aquela pessoa não vai pedir alguma ajuda. A gente às vezes pensa, rapaz, essa semana mesmo eu cheguei no rapaz, uma semana assim. Eu nunca tenho visto, eu fiz essa assim na rua. Aí, tinha um rapaz lá. Ele vinha para trás, se eu ela passou, eu queria que estava lá dentro da cozinha, ela passou. A senhora está falando. Depois eu fui atrás, daqui a pouco estou vendo ela voltando e vinha conversando com a pessoa. Aí domingo, a pessoa falou, meu filho, até aquele rapaz ali, não, na verdade eu não estava com medo dele. Eu entendi qual foi isso, ela não queria dar nada para ele, ela sabia que esse pessoal perde muitas pessoas próximas. Pode comer pessoas, ainda mais pessoas que não falam de isso, eles gostam de pedir, só se dá mesmo. Mas ela não queria dar nada para ele, e ela voltou, queria voltar, fazer caminho voltando de novo, dizer para poder esperar para ir embora, para poder comigo, estar comigo lá. Aí me pediu para mim com ela, como se eu fosse algum parente dela, eu não fui embora, passei ela com ela. Porque na verdade ela presumiu que o cara pedia alguma coisa. E ela não queria nada. Então, muitas das vezes não é assim, às vezes são assim. Às vezes acontece assim. Muitas vezes ela pedia alguma coisa, porque é o próximo, eu não gosto. Está dentro do meu está crescido no céu. Eu gosto sempre será que ele precisa. Não é o pai, é o meu vizinho. Não é meu irmão. Porque isso daí realmente é minha responsabilidade, né? O parente, realmente, eu vizinho que está ali. Eu sabe quando você precisa de alguma coisa que dá. Porque às vezes a gente ajuda já presumindo também que quando a gente precisar, ele vai te ajudar. Né? Quando eu precisar, com certeza ele vai me ajudar. Hoje eu estou fazendo alguma coisa requerendo muito também. Mas quando a gente faz uma ajuda para o próximo, é diferente, como você falou. Se você for dar um banquete, você não deve chamar tudo isso para poder estar dentro do banquete. Você deve chamar as pessoas mesmo que não têm condições de chamar você também. Porque se você vai fazer um banquete, ele chama o seu vizinho, seus pais, se você não puder fazer um banquete, ele vai chamar você também. Mas se você chamar um pobre, uma pessoa que não tem condições, ele não vai poder chamar você. Ele não vai fazer um banquete. Ele vai fazer alguma coisa realmente sem esperança de receber nada. Aí fica naquilo que a gente olha lá assim, fica no oculto que você viu, que vai te passar assim. Ele é que vai ser a recompensa de tudo aquilo que você faz. Eu deixo interessante e também me chamou a atenção. É esse aqui que eu vou falar é aquele primeiro do capítulo que diz assim: eu farei coisa nenhuma. Quando pus as lugares, cada um de vós tem salvo, e revelação comigo, e interpretação. Faça cintura para a retificação. Esse texto é interessante, meu irmão. Eu fiquei refletindo assim cada vez. Eu falo de mim mesmo. Porque às vezes a gente fica. Quando alguém manda mensagem para a gente, nós como cristãos, a pessoa pega aquelas mensagens de internet, que às vezes a gente está com uma pessoa que não tem nada a ver com a palavra, porque ela fala. Às vezes tem até alguma. Tem alguma coisa realmente referência com a palavra de Deus. Mas muitas das vezes são palavras que não tem nada a ver com Deus. E nós simplesmente enviamos. Às vezes é no aniversário do irmão. Nós levamos aqui, olha. Como nós realmente temos, nós temos sábado, nós temos revelação, nós temos. Então, isso me ajuda no meu coração, eu acho que nós devemos usar a palavra de Deus. Ao invés de usar alguém que gosta, a palavra ela que é boa. Ela é quem abençoa. Ela é quem transforma o Deus. Como nós realmente amamos ela, nós vamos usar.
porque é bonito, né? Uma frase só porque é bonito. É para a edificação do povo desse livro, eles sabem que eu tenho que relação para a edificação de acordo. Ela é. Então, eu achei a pessoa, o irmão vai no aniversário, mas deveria sempre ter ouvido uma palavra, né? Uma palavra sentido, né? Abençoado. É uma forma da gente, como o irmão falou, estar atualizado, muito conteúdo não vida também. Obrigado, que não é apenas uma pessoa que vai para a igreja, uma pessoa que carrega o Cristo, ou qualquer que seja essa igreja, mas uma pessoa que tem Deus, que usa realmente aquilo que você deve, que é a palavra, aquilo que você se alimenta. Se não nos alimentamos de Deus, a palavra, nós vamos abençoar. Se nós somos abençoados, com a bênção que nós somos abençoados, é qualquer bênção que nós somos abençoados. E é a palavra de Deus, é a nossa vida. Que maravilha. Como foi isso aí? Cada um tem salmo, cada um tem provérbio, cada um tem exortação. Então ele diz que a vida do crente ou do cristão tem que ser baseada na palavra de Deus e em encaramento, um brilho que tem que falar da realidade, da vida cristã, do conteúdo, daquilo que preenche a nossa alma, do gozo inefável, de expressar o amor de Deus. Mas nós estamos como cristãos na rota de fuga, empreendendo fuga em todo tempo, para que a minha vida não seja entediada por um cristão que gosta de falar de Jesus, que saiu da igreja e quer comentar o culto, quer comentar o conteúdo daquilo que foi o conteúdo da aula, que foi o discurso. Então eu quero descontaminar minha mente, esquecer, fechei a Bíblia, sair na porta, acabou. Eu encontro com outro crente ali na frente. Eu queria que eu vou falar com ele. Você acha que só tem um Deus, o Deus da igreja? Não tem outro Deus não? A gente não pode se alegrar de outra forma não. Não tem uma alegria maior que a de Cristo. E aí eu encontro o meu irmão ali, aí eu pergunto logo, e hoje como é que vai ser? 3-0. Aí, nada daquilo. Cada um tem salmo, cada um tem cântico, cada um tem provérbio, cada um tem exortação. Isso é um passado, meu irmão. Eu quero saber o que vai acontecer daqui a pouco. Como é que vai ser o jogo? Quem ganha? Quem perde? Quem vai criticar? E quem vai? Então eu acho que nós fazemos deuses para a nossa adoração. Nós construímos deuses para alegrar a nossa alma, para nos dar um forjeiro, sair do tédio. Então é muito mais fácil comentar sobre o time, porque é uma coisa que eu tenho na ponta da língua, do que falar de Jesus. Como é que vai sua vida, irmão, dentro da igreja? Não é? Como é que vai sua vida com Deus? Quais são as experiências que tem tido nesses tempos? Como Deus tem alimentado a sua alma? É muito mais fácil falar de uma coisa emergente que caiu na mente do povo, na língua do povo, no bom gosto de todos, do que falar de Jesus. Porque se você falar de Jesus,
teu irmão ali, só sabe falar de Jesus. Você encontra com ele, só quer falar da Bíblia. Talvez não sabe nem nada, não, mas quer falar. Mas nós entesouramos para nós e fazemos deuses para nós. Não pense que o Bahia, o Vitória, o Flamengo, o Corinthians aqui não são deuses, não são sim. Porque quando ele pegou os pendentes e fez o Viseu, eles iam adorar o Viseu. Quando você clama também como time, você está adorando ele. Observe a sua alma, o seu coração, a inflamação que tem dentro dele. Observe a sua expectativa quando o jogo está acontecendo, como é que você fica. Ainda tem uma frase que criaram agora, que chama secar os ossos, secar o tutano. O que é isso? Não tem essa frase? De secar os ossos, secar o tutano, aí está jogando isso, você diz, eu vou secar. E aí alguém liga um motor, um ventilador, eu já vi. Liga assim que a pessoa liga o ventilador dizendo que está secando o tutano, os ossos, para que ele fique aleijado e não consiga realmente caminhar para que não venha. Aí o que é? Abrir o contexto da visão espiritual. Um Deus pode ser aquela coisa que eu coloco como sempre na minha vida. Um time de futebol, sei lá, não sei, várias coisas. Observe, estude. Vamos estudar realmente a história e ver o seu texto, o seu contexto, para ver quantas coisas eles tinham em fazer daquilo deuses. Uma figa, sei lá o tipo, um gesto, uma frase, e nela estava permeado o seu dia, naquilo que não podia fazer nada. Quando nós saímos daqui hoje, no reino espiritual, algo deve ter acontecido em nossas vidas. Deve ter despertado alguma coisa, algum sentimento de revisão do nosso conceito de ser cristão. Mas depois que você assiste um jogo de futebol, não acontece nada, não tem revisão nenhuma, não lhe dá contribuição nenhuma. Nenhuma mesmo. Apenas o sentimento ali, que cada um sabe o que é que sente quando está assistindo um jogo, e que muitas vezes chega a pessoas até a infartar. Eu quero ver a pessoa infartar na igreja, lendo a palavra de Deus, compartilhando com o irmão. Isso aí é impossível. Eu ainda não vi isso. Mas já se viu história de pessoas morrendo, o time ganhando ou perdendo. Então o crente tem que saber medir as circunstâncias daquilo que diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei levar por uma dela. Claro, não vamos dizer que o cristão é proibido de assistir qualquer que seja uma partida de futebol, de qualquer que seja o tipo. Eu acho que o crente é proibido de entrar no cassino e jogar. O crente é proibido de jogar no lixo. Proibido, vírgula. Falando lá, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Proibido significa o crente pode se disciplinar, mas nada é proibido, porque tudo é lícito. Jogar na lotérica, quando a cena acumula, essas coisas aí, nada é proibido. O que me faz proibir é ter consciência de que Deus está vendo tudo. E que eu vou alegrar ou entristecer a Deus? Que eu vou escandalizar ou vou criar motivo de injúria, de falácia para aquele que vai me ver ali na fila, aquele que vai me ver jogando no lixo ou em qualquer outra coisa? Porque a minha confiança já não é mais em Deus. Deus está dizendo que vai abrir a janela dos céus e que está aberta para suprir todas as nossas necessidades em glória.
materiais que você possui. Ela serve, ela é para ajudar no seu, facilitar a sua vida, o seu trabalho, mas a riqueza do cristão tem que estar na graça de Deus e a bênção da misericórdia, naquilo que o Espírito Santo vai fazer com a sua vida no momento que você se confrontar, que estiver diante de uma situação. Essa é que é a riqueza. Alguém passando por um momento de aflição, de tribulação, de determinada angústia, e você chegar ali e levar a paz, o refrigério, a tranquilidade, trazer felicidade, tirar a pessoa daquele poço que ela está, afundada na sua consciência, na sua visão, na sua angústia. Eu acho que isso tem que ser o fundamento da vida cristã. Ter comunhão com Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, estreitar os laços do amor de Deus, e ser um instrumento para Deus usar você em qualquer circunstância, em qualquer lugar, no lugar que você estiver. Não é uma palavrazinha, vai lá. A moça ia passar e dizer: eu quero caminhar com você. Porque o próprio Deus faz com que ela sentisse confiança em você para passar naquele lugar. Porque hoje, quando você vê alguém, você não se une a ela para poder passar, você vai estar fugindo de todo mundo. As pessoas se tornaram espanto umas para as outras. Você vai andando, a pessoa vai andando atrás de você, você já fica olhando se ele está caminhando mais forte. E você já começa a desencadear um sentimento de medo, de pavor, não sei se socorro. É bom quando você começar a correr atrás de você. Depois você sai quebrando. Vai aprender de caráter. Uma vez foi para o jeito. Eu ia morar do outro lado. Pois é. Então, meus amados, são essas coisas que nós, como cristãos, precisamos colocar em nossa vida. Tudo é permitido. Porém, eu não posso endeusar, eu não posso encher o meu coração e a minha alma, porque aquilo fosse a razão, a solução, o meu caos, o refrigério, a minha saída, o meu refúgio. Sei lá, não posso. Porque essas coisas são passageiras. Porque tem a graça de Deus. Então significa que não é para mim. Então os cristãos que é cristão mesmo, ele acabou de bola. Mas não abandonou a fé. É uma profissão. É o seu ofício, o seu trabalho. É a oportunidade que Deus abriu. E como essa oportunidade pode ser algo de Deus? Pode sim, porque você pode homenagear todo mundo com a palavra de Deus. O técnico, a presidência do time, no momento de desânimo, de desencorajamento, você dizer que pode ser possível. Quando entrar dentro das quatro linhas, tudo pode acontecer. Se confiarmos em Deus, não tem guerra perdida. Mas aquele acontecimento para mostrar que Deus pode mudar as circunstâncias. Por causa de você que está aí no meio do grupo. Para ser luz e sal e fazer as pessoas confiarem em Deus. Mas eu não posso fazer daquilo o meu Deus, o meu refúgio, o meu refrigério, não é? Além do meu tédio, da minha angústia, da minha perturbação. De jeito nenhum. Porque se Deus não for a nossa riqueza, o nosso refúgio e fortaleza, não tem outro que nem ninguém possa. Mas vamos continuar? O que é que estamos falando eu? Aquela escola dominical. O versículo que nós trouxemos para esse comentário. Na verdade, eu vou falar de Jeremias 9. Eu vou até ler aqui, porque depois pode ser que eu não leia. E diz aqui: Oxalá a minha cabeça se
tornassem águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Então eu choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem caminhante, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos são adúlteros e um bando de aleivosos. Eu li o versículo 1 e o versículo 2. Então, às vezes, o líder, ele está sofrendo por falta de incompreensão dos seus liderados, por falta de responsabilidade, de amor à causa e de levar a sério o chamado, a missão, a incumbência, a tarefa que Deus lhe chamou para a qual. E ele todos os dias fala com autoridade e ele chega a chorar e desejar largar todo mundo, abandonar e sair. Mas ele tem consciência de que quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno do seu ofício, não é digno do reino de Deus, não é digno, não é do título que lhe foi dado. Então ele suporta com sofrimento, geme, chora, sofre e é angustiado todos os dias, porque a comichão entrou nos ouvidos e não tem prazer nenhum em discutir o assunto da escola bíblica dominical, da palavra, daquilo que se compartilhou na igreja. Muitas vezes nós entramos na igreja, mas é um corpo físico, mas o coração, a mente, a alma está vagando perdidamente, não abre os ouvidos. É por isso que a palavra diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem todo mundo que tem ouvido é para ouvir. Não é para continuar? Quem quer falar ainda? Gostaria de falar da ilustração que o pastor trouxe, né? Do saco com os nós, que a irmã Irá falou sobre a questão da perseverança, né? O abrir o saco, os nós com a faca, né? Que é perseverar. E o rasgar o saco é como se fosse um desistir, sair da presença de Deus. Eu não quero passar por esse processo. Na primeira provação que passou, já desistiu e abrir, né? Que a faca ali, no caso, representada seria a espada, né? Que é a palavra de Cristo, que é o conhecer. Quanto mais a gente conhece a Cristo, é como se fosse um nó sendo desatado ali, o aprender, né? E como exemplo, a gente tem ali a vida de Jó, né? Que eu acredito que ali naquela situação o diabo subestimou, né, ele pelo que ele viu ali, viu Jó com a vida cheia de riqueza, tinha tudo, então ele foi até a Deus blasfemar e dizer que Jó só era quem ele era pelo que ele conhecia Jó, pelo que Jó tinha. Que se Deus tirasse o que Jó tinha, Jó não seria mais aquilo, Jó não o adoraria da forma que Jó o adorava, né? Então, o Senhor trazendo como prova daquilo que ele já tinha dito sobre a vida de Jó, tudo que da benevolência que Jó tinha, ele retira para provar o diabo que aquilo que ele viu em Jó não era o que Jó realmente era. E Jó era um adorador independente do que ele tinha. Ele buscava, ele era sedento pela vontade e pela presença de Deus. E ela disse que, às vezes, rasgar o saco seria desistir. Gostei. E me veio aqui um insight de pensar que, às vezes, rasgar o saco é achar que esse não é o único caminho. Eu posso entrar pela janela. Tem outros caminhos. Existe outro Deus. Existe outra forma de se alegrar. Não é só na igreja. Não é só os crentes. Não é? Então eu rasgo o saco, eu corto a porta, não é? Mas pela porta, essa porta eu não vou entrar, porque aí é pecado.
que eu posso dizer madura, para quem já tem mais de 10 anos de vida cristã, 20 anos, 15 anos de vida cristã, de repente chegar aqui e abrir um texto, uma revista, não estou dizendo que isso não faz parte, faz sim. Por isso que a revista é dada para você, não é, praticar a lição diária. Mas é você falar da abertura que você já tem, do conhecimento que você já tem, Deus, da liberdade que você tem com Jesus. E aqui a gente chega aqui para discutir as questões, falar das experiências diárias, da semana, dos acontecimentos. Porque aí você vai ver que a igreja está firme no Senhor, confiando em Deus, e certa de que está caminhando e Deus está no controle da sua vida. Então a gente fala dessa liberdade que tem, claro, muito pautada e fundamentada no texto. Para isso, a abertura tem que ser um texto. Então a vida cristã, para uma igreja já madura, ela tem que discutir as questões diárias e ver como eu posso realmente me aperfeiçoar, como eu posso alcançar um coração sábio, para lidar com as questões que requer santidade, mais harmonia, mais liberdade, mais intimidade com a palavra e com a vontade de Deus na pessoa do Espírito Santo. Mas vamos continuar. Quero falar bem. Eu achei interessante que o senhor falou sobre as pessoas da alta sociedade, que tem cristão que quer viver como elas. Como o senhor falou ontem, que os anúncios que passam na televisão, falando sobre a palavra de Deus, que começa de uma certa forma até direito, falando direitinho, de uma forma que as pessoas entendam, e dentro da palavra, só que no final eles colocam o QR Code para as pessoas mandar o dinheiro, dizimar, falando que para eles ser abençoado com a palavra, eles teriam que dizimar para eles, dar dinheiro para eles. E eu também achei interessante que o senhor falou do abrir do saco, que foi justamente o que eu fiz ontem. Eu trouxe a enceradeira com vários sacos e eu optei pela forma mais rápida, que foi lascar, que, como a irmã Ira falou, eu estava com pressa em tirar ela e eu acabei lascando o saco para tirar ela. Claro que isso aí está nas normas, isso aí está aprendendo no âmbito racional, psicológico também. Isso aqui é uma transposição para a vida cristã. Como devemos enfrentar o desafio. Claro, eu não estou falando que a vida é um saco, que eu gosto de jeito nenhum. Você precisa aquecer, não é? Coloca diante de nós e como a gente pode realmente ser harmônico. E a gente ter paciência bastante para desatar o nó. Esse nó, não está falando de nó no saco, mas o nó dos embates, das questões que nos confrontam dia após dia. E eu vejo como um nó. Mas se eu tiver. Esse cara é nó cego. Pastor não tem se dizer? Pois é. Mas. Uma boa frase, esse cara é nó cego, mas só em ser nó cego estar diante de você significa que é possível desatar. É possível desatar, é você, se é nó cego, é um nó. E todo nó é para ser desatado. Não é isso? Então vamos em frente. Eu também achei interessante que o pastor falou quando a gente assiste uma partida de futebol, a emoção que a gente sente, a ansiedade. Que teve até uma coisa que ocorreu um tempo atrás de um senhor de idade, um idoso, foi assistir um filme que tinha acabado de lançar de desenho e ele sentiu tanta ansiedade que ele morreu de infarto. Por causa da ansiedade que ele sentiu para assistir o filme. Ele foi arrebentado ou foi arrebatado, né? Foi sentido, né? Você era cristã? Vamos em frente? E aí, meu irmão Carlos, estamos dando essa honra, você já cumprimenta vocês né? Que honra maravilhosa, um prazer imenso de estar no seu grupo. Que gozo, né, Fábio, para a nossa alma, né? E digo,
foi que Deus acrescentou a sua vida, como você viu essa performance da escola dominical? Bom, aqui, muitos aprendizados aqui eu estou aprendendo. Estou gostando. Vim aqui para aprender. E eu sei que aqui é o caminho certo para aprender. Como sempre foi. Para aprender. Fundamentos A saudade de aprender. esse descarrar, né? Eu vi uma frase outro dia na internet, né, o irmão falando sobre ser salvo. E aí alguém perguntou, você é cristão? Sou, mas o cristão tem que ser salvo? É sim, o cristão tem que ser salvo. Aí a outra pessoa falou, mas você é tão grosso, é porque eu sou sal grosso. Então o que acontece? Hoje em dia, essa questão aí de ser salvo e tudo mais, parece que meio que se perdeu, né? Ser sal e ser grosso. Você pega algumas postagens, principalmente relacionadas a questões políticas e tudo mais, você percebe comentários de muitos cristãos ali que só destilando ódio o tempo todo. Então essa questão de ser sal e ser luz hoje está um pouco deturpada. E que a gente percebe se desenhando nos últimos tempos aí é que o negócio tem sido um pouco complicado, né? Tem ficado mais estreito mesmo, estão esquecendo realmente de pregar a palavra e a essência da palavra. Então aí com um bocado de devaneio, com um bocado de história voltado principalmente para as questões financeiras também, teoria de prosperidade e tudo mais, né? Não sei, a igreja é de Cristo, é Ele quem santifica e quem purifica. Não estou aqui também para fazer nenhum julgamento, porque quem julgará também será Deus. Mas me sinto triste em algumas questões em relação a isso aí. E a gente deveria realmente voltar a ser sal e a ser luz. A consciência de ser sal, luz. Não é isso? E o sal, ele não impõe condição aonde é que ele quer ser lançado. Ele vai ser jogado em qualquer lugar, aí ele vai fazer o trabalho dele, independente. Não é? Para quem trabalha com carne, quem trabalha com peixe, esse peixe está mais sossegado. Salga ele, tira o fato, salga. Volta ali e quer ver o sal vai lá e restaura. Não é restaurar 100%, fica assim, mas dá uma possibilidade de ser utilizado. E o sal vai ser e a luz também, ela não diz quem é e quem não é, que ela quer fazer claro no seu dia as suas possibilidades de visão. Então, quando ela acende para todos e brilha em todos independente. O sal também, quando ele cai, ele faz o trabalho dele. Ainda até o que está estragado, ele pelo menos pode não servir para nada, mas pelo menos ele estabiliza ali. Dali você não passa. Então é o trabalho do sal. E tudo isso acontece quando o sal ele deixa de fazer o seu trabalho. Mas é possível o sal ser jogado e ele está estragado, ele não cumpriu o seu papel, ele deixar de estragar mais aquela coisa que ele foi. Mas a Bíblia diz: se o sal se tornar em si, se não serve para nada, senão para ser jogado fora. Ser jogado fora. É jogado fora. Ele não vai fazer o trabalho dele. Ele ficou tão inútil que mesmo jogado fora ele não processou mais nada. Ser pisado pelos homens. Então são muitas coisas que tem que se pensar nessa questão, para que a gente possa salvar aqueles que estão desesperados, sem saber como lidar com as questões que lhe vêm e que às vezes causa desespero,
transtorno psicológico, em tantas coisas que a pessoa se perde no caminho, às vezes joga a toalha, joga tudo para cima, e não sabe como resolver o problema. Nós estamos na terra para isso, para sofrer. A farmácia, ela está aberta para que socorra aqueles que estão com algum sintoma patológico e que aquele remédio buscado na farmácia possa estabilizar a sua descontrole patológico. Não é isso? Então, eu acho que nós, como saúde, temos que também. Claro que isso tem que acontecer com cuidado, com farmacêutico. Quando você vai com a receita, o farmacêutico pode olhar a receita e arguir você, mas isso é tal, tal, tal. Olha, esse aqui é melhor. E pode ser que seja melhor mesmo. Esse aqui é genérico, é mais barato, mas tem a mesma eficácia. E você pode instruir. E esse farmacêutico que vai pegar com zelo a sua receita, olhar e procurar os seus produtos, se não tem, ele vai indicar um outro da mesma, como é que chama? Laboratório. No mesmo laboratório, e com a aprovação da Anvisa, tudo direitinho, e que substitui bem aquele. Porque é o cuidado do Espírito Santo, quando a gente consulta ele para que ele direcione a gente naquilo que tem que fazer. Talvez a farmácia ou o farmacêutico. E ali dentro ainda tem um médico. Tem médico ali dentro? Não é só o farmacêutico, né? O médico é quem orienta, quem faz aquela. Porque você tem que estar supervisionado, não é? Que é o farmacêutico mesmo, né? Agora saiu uma lei que eles podem também, depender do sintoma, eles podem prescrever também, assim como o médico. O farmacêutico também é uma comunidade assim, prescrever, você fala o sintoma e aí ele vai prescreve. Né? E também eles estudam, né? Então, o farmacêutico assim, pegado na esquina da rua e colocado ali para vender remédio, no barraqueiro, aí cai em fruta, né? E quando se vende fruta também sabe, né? A qualidade das frutas, né? Mas às vezes, cara, cai em fruta é biscoito, é broa, né? Por aí afora. Pois é, na mesma barraca você compra outras coisas, né? Pois é. Então, como a gente pensar desse jeito e conduzir a nossa vida respeitando. E às vezes eu quero fazer a coisa sem respeitar a autoridade, que é a maior autoridade, que é a vida do crente, que é o Espírito Santo. É a palavra. Se a minha vida não está baseada na palavra, se eu levo a minha vida como um banda do outro, leio, não oro, não faço as devocionais diárias, não pego a Bíblia durante a semana inteira, estou nem aí. Na hora que eu enfrentar o meu desafio, eu vou estar desprotegido, vocês comigo, pelo adversário, porque eu trouxe a arma, mas esqueci a munição. Eu trouxe a munição, mas esqueci a arma. Como é? Puxa a arma sem bala, não dá corda também. Ah, é? E vai pegar, Tá vendo? É assim, a arma está sem bala, caiu o ponto do banho. Você lá, eu estou dentro, não estou fazendo devoção, não tenho nada, não tenho nada da palavra, mas eu tenho aqui um símbolo. Eu tenho um protótipo. Eu tenho uma figura.
E a figura vai fazer com que ele se afugente. Aquela sacanagem, eu acho que um dia chega lá. Então, mas a figura do protocolo mais fácil de você dizer em nome de Jesus, sem conhecer Jesus, não é? Tem um episódio que ele dizia, a Paulo, e aí esse eu conheço, mas tu quem é? Tá vendo? Mas você quem é? Ele caiu para cima e ele teve que sair avoado. E não é só levantar, não é só levantar a fazer. Tem que conhecer o regimento ali, né? Tem que saber recitar. O ofício, o tratado, né? Juramento, né? Levantar a bandeira e recitar o juramento. O juramento ali é autoridade, né? Quando você se forma em qualquer graduação, você, né, recita o juramento, uma mão estendida, né? Que é para você não quebrar. E aquilo ali é a caneta, a vara que vai permear sempre a letra do juramento. Mas você tem que recitar o juramento e esqueceu do que mais sabe. Recitou só daquela. Qual é o juramento? Eu vou procurar saber, eu leio o juramento aqui para eu saber o que é que diz o juramento. Ele já esqueceu de tudo, porque foi só aquilo ali para a graduação naquele dia. E o juramento é a vara da disciplina, né? Onde eu me corrijo para poder mover a ação. Amém, meus amados? Vamos encerrando assim a escola dominical. Antes, irmã, já desligou aí? Traga uma palavra de oração. Amém. Agradecendo a Deus por essa riqueza. Abençoando o irmão Carlos, o irmão Bruno e o pequeno Henrique. Marcos. Cadê a irmã Creuza, irmão Marcos? Tá em casa, tá. Desceu porque chegou. Já chegou tarde. Amém. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te engrandecemos, Pai, por esse dia na tua presença, pelo louvor entoado, Senhor, que chegue suave de tuas narinas, Senhor, pela palavra, Senhor, que aqui foi dada, Senhor, que ela não seja, Senhor, como regra, Senhor, de vida, Senhor, que não só, Senhor, fique aqui dentro das dependências, Senhor, desse âmbito, desse lugar, pois a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor não habita em templo feito por mão de homens, Senhor. Que possamos aqui, Senhor, tirar ela daqui, Senhor, e levar para as nossas vidas, Senhor, e pô-la em prática, Senhor. Te agradecemos por todos aqui presentes, Senhor, por essa visita ilustre, Pai, do irmão Carlos, Senhor, aqui em tua presença, abençoa a sua vida, Senhor, enriquece ele a cada dia mais, Senhor, da tua presença, Senhor, do teu querer, Pai, na vida dele, assim como o irmão Bruno também, Senhor, e seu pequenino Henrique, Senhor, que aqui nos deu essa honra de estar aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, te adorando, te glorificando o teu santo nome, Pai, te pedindo tua direção, Senhor, no que será feito após aqui, Senhor, que ao sair daqui, Senhor, possamos levar, Senhor, assim como o rio corre, Pai, a tua palavra a todos aqueles, Senhor, que estão dependentes, Senhor, de ti, Senhor, que precisam, Senhor, ouvir o que foi dito aqui neste lugar, Pai. Pedimos a direção, Senhor, em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que não puderam aqui estar, Senhor, pois que o Senhor conhece, Senhor, suas necessidades, Senhor. Abençoa, Senhor, e ceia com cada um, Senhor. Leva-nos em segurança em nossas casas, Senhor, que te pedimos nesta manhã, Senhor, agradecido por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque é teu poder, a glória e a honra para todos sempre. Amém.